Glórias a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, faça uso dela, abrindo-na comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. A gente vai fazer uso do verso de número 40. Louvado seja o Senhor por essa extraordinária oportunidade que Ele nos concede de poder retornar a esta cidade, a este campo de trabalho, a esta casa de oração, para servi-los com uma palavra neste dia. Louvar a Deus pela vida do pastor Natanael, um amigo que Deus nos deu para todas as horas. E eu louvo a Deus pela nossa amizade, pastor. Obrigado por tudo que o senhor tem feito pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Toda a liderança da Almadice, na pessoa do Jader. Que Deus te abençoe, mano. Que Deus te guarde, te prospere. Há tantos amigos, e estou vendo vários rostos muito conhecidos aqui. Pastor Rogério Marchiori, pastor Elton, que Deus abençoe vocês sempre. Eu estou com a minha família aqui em Curitiba para este fim de semana. A minha esposa Tatiane, eu tenho gêmeas de 4 anos, a Laura e a Luísa, e há 1 mês nós temos Maitê. Eu digo que eu liderei todos os departamentos de uma igreja, menos o círculo de oração, por motivos óbvios. Aí Deus deu um para eu chamar de meu, não é? Eu tenho um círculo de oração para chamar de meu. E elas estão nos assistindo agora, e eu quero mandar um beijo a elas. Os meus pais estão me assistindo lá em São Paulo, e a gente está aqui dando glória a Deus. Eu me faço acompanhado do Adriel e do Neto, levante a mãozinha, ali de São José dos Pinhais, estão nos hospedando nesses dias, e 2 pregadores da palavra também, e vamos junto dando glória ao Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 17, o verso é o 40, assim diz a Bíblia. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. E você diz amém. Feche seus olhos por um momento. Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder viver um dia como este, uma noite como essa. Nós queremos te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que a este ambiente vieram. Nós já te louvamos, nós já te adoramos, nós já levantamos as nossas mãos, mas agora a gente se assenta, porque há dentro de nós uma expectativa de ouvir o que o Senhor está querendo nos dizer. Fala conosco. Que ao sairmos pelas portas dessa tão amada e amável casa de oração, não haja em nós a impressão de não ter te escutado, mas que em nós haja a certeza de que mais uma vez o inconfundível som da tua voz alcançou o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento por bondade. Eu prometo que eu serei rápido, eu serei sucinto, mas como vocês devem imaginar, com uma filha de 1 mês, eu tenho dormido muito pouco e muito tarde. Então meu fuso horário ele é meio diferente do de vocês. Para dar sono em mim demora mais. Mas eu prometo que eu serei rápido. Amanhã será um dia intenso para o Almadice e será incrível em nome de Jesus. Vocês têm aprendido, em especial vocês que são alunos da escola de pregadores, que existem muitas formas da gente interpretar o mesmo texto. Das muitas formas de nós entendermos um texto que a nós é aplicado e, como consequência disso, aplicarmos àqueles que nos ouvem, talvez seja a grande beleza do texto sagrado, do texto bíblico. A profundidade do texto sagrado, ela sempre será um poço fundo demais para o tamanho da minha corda e para a capacidade do meu balde. É por isso que sempre você vai se deparar com textos que você passou tantas vezes e por tantos anos,
E nós temos pessoas de diferentes idades aqui, e que bom, que extraordinário ver isso acontecendo, num ambiente, num trabalho que se propõe a isso. E a gente tem que voltar a esses textos para que o Espírito Santo a nós diga algo que da última vez que a gente passou por ali nos escapou, que a gente não entendeu. Um dos meus professores, pelo qual eu tenho mais carinho, um dia me disse: Agapito, teve um momento da minha vida, do meu ministério, que pastoreando uma igreja, Deus me fez pregar todos os cultos de ensino daquele ano no mesmo texto. Deus disse: eu quero lhe desafiar a isso. Hoje é uma dessas oportunidades. Davi é um dos personagens mais icônicos das Sagradas Escrituras. Dentro do top 5 daqueles personagens que todo mundo um dia já pensou em ser, Davi sempre está por ali. É um Paulo, é um Moisés, é um Davi. Todo mundo já se colocou no lugar deste menino, o 8º filho do seu pai. Uma dessas improbabilidades de Deus. Davi sendo o menor da sua casa, sendo o 8º filho de seu pai, a quem alguns, inclusive, nós temos tantos teólogos aqui, afirmam ser fruto de um adultério de Jessé. Não posso afirmar isso, mas há quem defenda. É esse Davi que tem tantos motivos para ser inferiorizado dentro de si mesmo, dentro da cultura em que ele é criado, de onde ele nasce. Ele tem um problema sério: a cor do seu cabelo. Ele é ruivo. A cor avermelhada na cultura judaica, não em toda Israel, mas em boa parte delas, em algumas regiões específicas, é tida como um motivo complicado ou complicador de uma vida, uma vez que o cabelo ruivo é vermelho. O vermelho remete à terra, a terra remete a Adão, que por sua vez remete ao pecado. Sendo assim, um filho ruivo dentro de uma casa era tido como um sinal de maldição para aquela casa. Deus é especialista nisso: transformar maldição em bênção, transformar tristeza em alegria, transformar fins em começos. Você é uma improbabilidade dessa. Se eu fosse dar esse microfone a qualquer um dos senhores, muitos de vocês contariam uma história parecida com essa e diriam: ah, se você soubesse de onde eu vim, se você soubesse a casa que eu nasci, se você soubesse a infância que a gente teve. Ah, Agapito, se você soubesse quem foi meu pai ou a minha mãe, se é que você conheceu eles, você iria dizer: eu sou um desses, que tinha tudo para dar errado, mas aí Deus com mão forte foi lá e falou: eu gostei de você. Deus é desses, Deus é dessas pessoas que escolhe o que ninguém escolheria, que gosta de quem ninguém gostaria, que dá uma chance a quem talvez ninguém daria. Davi é essa improbabilidade, que além de ser um motivo de maldição ou de uma crença maldita dentro de sua família, dentro da cultura em que ele nasce, aonde a sua família está inserido, ele é muito malquisto pelos seus irmãos, para dizer o mínimo. Ele vai escrever 3 salmos falando um pouco sobre isso, e em alguns deles ele agora vai falar um pouco desse relacionamento. Ele vai dizer: a minha vida ela é tão maldita que os bêbados de Belém cantam suas canções falando da minha história. Eu sou alguém tão terrivelmente amaldiçoado que os meus irmãos mergulhavam a minha cabeça no lamaçal, e quando eu estava perto de desfalecer, eles me tiravam de lá só para rir da minha fraqueza. É esse Davi que é filho, o último filho do seu pai, que agora vai ter o encargo de cuidar das piores ovelhas do seu pai. Existia algo dentro da cultura, e permitam-me fazer uso disso mais uma vez, da cultura judaica, que as melhores ovelhas, os melhores animais eram postos na frente da casa, para que as pessoas que por ali passassem vissem a prosperidade, a bênção de Deus sobre aquele lar, e dissessem: olha, este homem é próspero, tem lindos animais, a bênção de Deus está sobre essa casa. Enquanto os animais malhados, as ovelhas mais fraquinhas, aquelas que tinham algum defeito em sua plumagem, eram colocadas num campo distante ou aos fundos da casa. São essas ovelhas que Davi agora vai cuidar. Quando Samuel vai escolher o rei dentro daquela casa, nem na casa ele está, muito pelo contrário. Jessé o considera tão pouco como filho que nem dele se lembra, quando Samuel vai dizer: eu quero ver todos os seus filhos.
É apenas um segundo momento, numa segunda convocação, que agora ele vai dizer: não tem mais ninguém. Você tem certeza? Que ele vai dizer: rapaz do céu, não é que tem mais um? É este Davi que agora vai escrever o Salmo 23, e esse salmo é dividido em duas sessões. A primeira falando de cuidado, a segunda falando de honra. É ele descrevendo o cuidado do pastor, que não deixa ele padecer. É ele dizendo que, tendo o pastor por perto, ele tem grama verdejante, ele tem água tranquila. É ele que está cantando agora este salmo, que de repente muda a sua canção, porque entre a primeira e a segunda sessão do Salmo 23 há uma chamatória. Alguém dizendo assim: o profeta Samuel está na tua casa e está todo mundo de pé com fome, porque ele mandou dizer que enquanto você não chegar, ninguém senta naquela mesa. Então aquele que começa falando de cuidado, agora começa a falar de honra, dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E ele começa a dizer: ele vai ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. É este Davi agora que vai ser catapultado do menor filho, de uma casa que o despreza, de um pai que renega a sua paternidade, para agora ser catapultado para dentro de um cenário que ele não queria estar, e que para todos em sua volta sequer preparado para isso estava. Uma guerra eclode, filisteus contra os filhos de Israel, e tem um gigante lá. A história vai dizer a nós que agora os seus 3 irmãos mais velhos, Abinadab, Eliabe e Samar, vão para a guerra. Ele já tem idade para isso. A história vai nos contar, e os livros da história vão corroborar com essa conclusão, que ele não passa de um menino, ele é um adolescente, que agora, pela demora da guerra, são 40 dias de peleja, o pai vai dizer: leve para os seus irmãos pão e queijo para o sustento, e leve essa porção também para o rei Saul. E quando ele chega lá, ele se depara com um cenário pronto para a sua exaltação. E eu amo isso. Aquilo que para todos é um problema, o gigante, para Davi será a chave que abrirá a porta para colocá-lo em evidência para toda a nação. O gigante é o mesmo, os propósitos são diferentes, a batalha é a mesma, mas as conclusões são diferentes. O que para Saul é um problema, porque ele é covarde para enfrentar o Golias. O que para os seus irmãos é um problema, porque eles não são corajosos o suficiente para isso. Para Davi será o suficiente para tirá-lo do anonimato de um campo, para colocá-lo à evidência para toda a nação. Ele deixa a sua casa levando pães e queijos, ele volta para casa levando uma espada e a cabeça do maior inimigo de Israel na mão. É Deus dizendo: os seus gigantes que estão diante de você não deveriam te perplexar, não deveriam te amedrontar, não deveriam te paralisar, não deveriam te entristecer, mas deveriam você dizer isso para Deus: qual é o propósito do Senhor em colocar esse gigante diante de mim? Porque aquilo que é desafio para os outros, medo para os outros, tristeza para os outros, covardia para os outros, pode ser a oportunidade que Deus está te dando para te catapultar de um anonimato de um campo para a evidência do teu propósito na sua vida. A história de Davi e Golias, ela é um clássico. Toda criança que frequenta a escola bíblica dominical saberá contá-la decora e salteado. Lá na minha casa, eu sempre sou Golias. Uma das minhas filhas, que é a Luísa, sempre é Davi. E a Laura faz sempre 2 personagens, o leão e o urso. E a gente se diverte bastante nessa história. A gente poderia fazer, como de fato estou fazendo até este momento, a alusão a essa história pela perspectiva de Davi. Nós poderíamos fazer esse mesmo exercício de compreensão de narrativa, de compreensão de história, pela visão de Jessé. Um pai que tem 8 filhos e que aposta todas as suas fichas nos 3 maiores. Ele evidencia isso através de suas palavras e de seus atos, mas que agora terá uma linda surpresa dentro de sua casa. Um filho que ele renega, agora mudando a história de sua família, porque carregava dentro de si aquilo que os 7 maiores não podiam carregar. A gente poderia olhar essa história de Davi e Golias pela perspectiva dos seus irmãos, que agora não apenas zombam do seu irmão, não apenas agridem o seu irmão anterior a essa história, mas que agora no ambiente da guerra, no ambiente de Golias, no ambiente onde toda essa narrativa acontecerá, eles dirão: por que é que você veio para cá? Este aqui não é o seu lugar. E de repente, aquele que era o marmiteiro da família, que trouxe pão e queijo para dentro da guerra,
agora sairá dali com eles dizendo: por causa dele, agora nós temos uma vitória. Nós poderíamos olhar essa mesma narrativa pela perspectiva de Saul, um rei decadente, que dos 40 anos que fica no reinado, ele se vangloria de tantas coisas, a partir do seu tamanho e por ter uma coroa na sua cabeça. Mas se aquele episódio tão famoso, aonde Samuel rasga o manto, ou ele rasga o manto de Samuel, e Samuel agora dirá: da mesma forma agora aconteceu com o seu reinado. Isso acontece apenas no seu segundo ano de reinado. É um rei que dos 40 anos do seu reinado, 38 reina sem a proteção de Deus sobre ele, sem a mão de Deus sobre ele. Um rei decadente que tentará forçar a um menino Davi carregar a sua armadura, fazer do seu jeito, fazer do seu modo, guerrear a sua forma, carregar as suas ferramentas, e que agora verá um improvável de Deus, alguém que ninguém sabe de onde vem, que não sabe de onde está, que nunca sabe, não se sabe de que forma ali chegou, conseguir fazer o que ele não teve coragem de fazer. Nós poderíamos olhar essa história pela perspectiva de Golias. Golias é um gigante, não há ninguém maior do que ele nesse cenário. Um homem que agora vai desafiar não apenas o povo, mas o Deus desse povo, dizendo: será que não tem nenhum homem em Israel para me enfrentar? E que acostumou dormir todas as noites, tendo zombado a tarde toda naquele vale, de um povo que não tem coragem de enfrentá-lo, e que agora terá que enfrentar alguém tão menor do que ele, tão aparentemente incapacitado diante dele, e que será justamente o motivo de sua derrota. Mas eu quero provocar vocês essa noite, para nós analisarmos a história de Davi e Golias, não pela visão de Davi, nem pela visão de Golias, nem pela visão de seus irmãos, nem pela visão do rei Saul, muito menos pela visão de Jessé, mas a gente vai analisar essa história pela perspectiva das pedras. Davi agora está indo para o ribeiro, e é no ribeiro que ele escolherá 5 pedras lisas, e toda essa descrição me encanta. Pedras lisas de um ribeiro. Um ribeiro caracterizado tal qual está aqui, é muito mais do que um lugar de mergulho, está muito mais para o lugar de passagem. É justamente por isso que explica-se essas pedras estarem lisas. Essas pedras têm de estar lisas, porque elas serão utilizadas, a sua forma, a forma como elas estão, a forma como foram trabalhadas, será decisiva para não machucar a mão do guerreiro, e para que ela possa servir como um projétil para a vitória final sobre Golias e sobre os filisteus. O que me encanta é o propósito, ou a forma, o processo, para que elas lisas estivessem. Se você for analisar isso humanamente, naturalmente falando, existem 3 explicações do porquê que uma pedra fica lisa aos fundos de um ribeiro. A primeira delas é pelo tempo de quando ela está sendo gasta. Há muito tempo elas estão ali. Muito antes de Davi nascer, as pedras que ele utilizará para a sua vitória já estavam sendo preparadas. Elas estão ali há muito tempo. As pedras estão prontas para serem utilizadas, porque elas ficarem no mesmo lugar por muito tempo. Nós estamos vivendo uma geração imediatista. Nós estávamos falando, Jader, eu, pastor Natanael, em dado momento entrou mais algumas pessoas, o Abidiel inclusive que ministrará no final de semana, e nós falávamos sobre isso. Nós estamos vivendo a geração da democratização do altar, e isso tem um aspecto lindo. Há 10, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos nos altares dos grandes eventos do Brasil os mesmos 6 ou 7 pregadores. Todos nós conhecíamos 6, 7 nomes, e estes eram os grandes profetas de Deus da nossa nação. De repente, vieram as redes sociais, e hoje um menino, uma menina, no quarto de casa, com uma boa luz e um telefone na mão, e nem precisa ser tão bom assim, nem precisa ser do ano assim, fazendo um vídeo, estoura da noite para o dia, porque há uma democratização do altar. Hoje, nós temos centenas, se não milhares de nomes, que permeiam os grandes altares, os grandes eventos da nossa nação, e tudo isso é fantástico. A questão é que a ausência de um tempo de trabalho faz com que no primeiro embate, no primeiro enfrentamento, na primeira porta que se fecha, na primeira crise que aparece, estes mesmos não estejam preparados para lidar com uma voz contrária, com algo que não estava no programado,
com algo que não estava dentro daquilo que se planejava ou se expectava para se viver. A primeira característica sobre alguém que está pronto para voar nas mãos do valente, para ser decisivo para o momento de enfrentamento, é tempo. O tempo fará com que as arestas, com que as pontas agudas que na pedrinha estavam, sejam levadas embora. É o tempo que fará com que as inconformidades, com que as anomalias que haviam outrora, agora sejam tempo a tempo, mês a mês, ano a ano, crise a crise, sendo levadas embora. Porque se antes disso acontecesse a escolha dessas pedras, elas machucariam a mão do valente, elas machucariam a mão do guerreiro. Tem ponta demais na pedra, tem anomalias demais na pedra. É tempo que faz elas serem gastas. A segunda razão natural, biológica, porque é que uma pedra fica lisa no fundo de um ribeiro, é porque ela foi levada pela força da correnteza de um lado para o outro. A força da correnteza faz com que essas pedras se desloquem com este tempo e colidam uma nas outras, fazendo com que aquelas pontas agudas, fazendo com que aquelas imperfeições sejam tempo a tempo e lentamente sendo retiradas, a força da água sobre elas. A terceira razão, e eu lhes disse há pouco e repito propositalmente, este ribeiro tem características muito mais de passagem do que de fundo, tem propósito muito mais de passagem do que de mergulho. É porque os animais foram pisando essas pedras ao longo dos anos. Então, essa pedra ela está ali há muito tempo, ela está sendo levada de um lado para o outro, e ela está sendo pisada continuamente. Tudo isso para que quando Davi chegue, naquele momento decisivo de sua vida e da vida da nação de Israel, elas estejam do jeito certo, da forma certa, da consistência certa, na lisura adequada, para ser utilizada nas mãos de Davi, para voar como um projétil à cabeça de Golias e ser papel decisivo na vitória do povo de Deus. Deus ele nos trouxe aqui a essa noite tão especial de conferência de jovens pregadores para lhe dizer: não questione o processo. Eu sei que está demandando tempo, mas aguente este tempo. Eu sei que você está sendo levado pela correnteza de um lado para o outro, e essas colisões têm te desgastado, essas colisões têm te cansado, essas colisões têm te levado a um ponto de extenuação de forças. Parece que tem um momento da tua vida, e alguns de vocês se identificarão com isso, que você está dizendo: eu não aguento mais ser levado de um lado para o outro, como se eu não tivesse controle sobre a minha própria existência. Novidade, você não tem mesmo. O fato é que você está dizendo assim: eu não aguento mais ser pisado há tanto tempo, mas tudo isso faz parte de um processo. Deus vem para essa casa para dizer: eu só estou te deixando do jeito certo, eu só estou te deixando da forma certa. Tem ponta aguda demais, eu tenho que remover. Tem imperfeições demais, eu tenho que remover. Tem orgulho demais, eu tenho que remover. Tem egocentrismo demais, eu tenho que remover. Tem eu demais aí, eu tenho que remover. Tem conhecimento, letra demais, eu tenho que remover. Tem achismos demais, eu tenho que remover. É por isso que o tempo tem que passar, é por isso que a correnteza tem que nos levar, é por isso que os animais têm que nos pisar. É só Deus nos deixando do jeito certo, é só Deus nos deixando da forma certa, para poder se utilizar de nós no momento da guerra. Seja extensão da minha voz, alguém perto de você diga assim: Deus só está nos deixando do jeito certo. Porque só entende o propósito quem enfrenta o processo. Quando Deus vai dar a Moisés a receita do incenso para o incensário, pastor Rogério Marchiori, ele vai dar a seguinte receita: onixá, gálbano, estoraque, sal
e azeite. Só Deus para pensar numa receita dessa. O estoraque é uma planta do deserto, que ela só é retirado o perfume de dentro dela quando ela é pisada. Coloca-se um pano sobre suas folhas e então pisa-se continuamente, para que então o perfume dela saia, fique nos panos, e torcendo os panos, sai o perfume. O onixá é um crustáceo encontrado no Mar Vermelho e em outros lugares de perto do deserto, aonde o povo de Israel estava passando. Esse crustáceo tem que ser posto em altas temperaturas no fogo, porque é só sendo queimado que na casca do crustáceo sai uma espuma, e ali está o perfume. O gálbano é uma folha também desértica, que só soltava o seu perfume quando era espremida. Então, Deus está dizendo: tem de ser pisado, tem de ser queimado, tem de ser espremido. A gente joga um pouco de sal, a gente pinga um pouco de azeite, e está pronto para a hora do culto. Pare de questionar o que está acontecendo e comece a se lembrar do quem é que está fazendo tudo isso acontecer. Pare de questionar o tempo que o teu pastor não te dá de microfone e comece a dizer: Senhor, lá vou eu para mais um culto, sem ter oportunidade para fazer uma oração, mas é lá que eu vou ficar, porque eu sei que eu estou sendo pisado, eu sei que eu estou sendo queimado, eu sei que eu estou sendo espremido, mas enquanto tiver sal da palavra e azeite de unção, Deus está me preparando para o culto. Deus vem para essa casa para dizer: aguente este processo, porque eu não perdi o controle deste propósito. Está sendo queimado, está sendo pisado, está sendo moído, está sendo espremido, mas se tem sal e tem azeite, ainda tem culto, ainda tem oferta, ainda tem incenso. Tem alguém aí? Ainda tem incensário. Eu ainda vou te balançar na minha presença, ainda tem fumaça subindo. Ninguém se importa com os fundos de um ribeiro. Eu sou do interior, eu sou do meio do mato. Na minha cidade a gente ainda tem uma cultura de tomar banho de rio. Ninguém vai num rio preocupado com os fundos da água. Quando você vai a uma boa água, você não diz assim: o fundo está bom. Você diz: a água está boa. Mas dá para você entender que Davi está se deslocando para o ribeiro não por causa das águas que o cobrem, mas por causa das pedras cobertas pelas águas. Ok, mais uma vez. Davi não está indo por causa das águas. O único propósito da aproximação de Davi naquele ribeiro é por causa das pedras que estão no fundo delas. Eu amo etimologia. Sou apaixonado por hebraísmos. O nome Davi é o amado. Essas pedras estão sendo pisadas faz tempo. Essas pedras estão sendo levadas faz tempo. Essas pedras estão sendo combatidas há muito tempo. Mas dá para você entender que o amado está vindo? Não, dá para você entender que Deus te trouxe para esta conferência na noite desta sexta-feira tão profética e especial, para te dizer: eu sei que você está sendo moído, que você está sendo pisado, que está doendo, que você está sangrando, mas o Senhor me trouxe lá de São Paulo a Curitiba para lhe dizer: a notícia de Deus é essa: o amado está vindo aí. Eu precisava de meia dúzia aí para receber esta palavra. Deus vem para esta casa para dizer: Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, jovens pregadores da Assembleia de Deus
em Curitiba, o amado está vindo na nossa direção. Todo este processo fará sentido na aproximação do amado. Eu não sei aonde você vive, eu não sei a casa que você mora, eu não sei o bairro que você se esconde nessa cidade, eu não sei como é que você chegou aqui, mas a resposta de Deus na minha boca na noite desta sexta-feira é essa: o amado está chegando lá, o amado está vindo aí. Hoje ele veio por causa das pedras que estão sendo pisadas, o amado está chegando aí. Eu estou pregando para gente que está atravessando o propósito de noites em claro. Eu estou pregando para gente que dobra o joelho, senão você não estaria aqui. Eu estou pregando para gente que tem sonhos em Deus que são impossíveis de ser realizados na tua atual conjuntura. Eu estou pregando para gente que está fazendo campanha de oração para ver se Deus aparece de algum jeito e te dá uma resposta. Pois eis a resposta de Deus da minha boca: o amado está vindo aí, o amado está se aproximando. É noite de aproximação do amado para esta casa. Usa a autoridade que eu sei que Deus te deu. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga assim: o amado está vindo aí. E desceu o negócio aqui. O amado está chegando aí. O amado está entrando lá naquela congregação. O amado está descendo lá naquela casa. Agapito tem 3 meses de aluguel atrasado. O amado está indo lá. O amado está entrando naquela empresa. O amado está indo naquele quarto. É noite de aproximação do amado. O amado está vindo aí. Nebacadocia, Rewa Darabadoes. Emanukibita Tarabadorobosi de Biquerebadaelcia. Eu sei qual é esse sentimento de todos se importarem com as águas sobre e ninguém se importar com as pedras sob. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é olhar para cima e ver a água passando e as pessoas passando. E a gente só diz assim: quando é que alguém vai se lembrar? Quando é que o link do vídeo vai chegar na mão certa? Quando é que eu vou estar num púlpito e a pessoa certa que vai mudar minha vida vai estar me ouvindo? Mas quem vem não é ninguém. Quem vem é o amado. Ih, gente, tem um negócio de Deus aqui dentro. Há 12 anos atrás, eu viajei 1000 quilômetros num ônibus. Esses dias eu andei de ônibus, esses dias. Teve um problema no meu voo de volta. Eu precisava sair de Londrina, eu tinha que ir para Minas Gerais. Deu um problema no meu voo, eu tive que andar de ônibus. E como os ônibus estão bons agora, né? Cama, fecha a cortininha. Gente, há 12 anos era um pouco diferente. Eu andei 1000 quilômetros no ônibus. Sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, agenda final de semana. Cheguei empolgado, primeira vez naquela região. Os irmãos me receberam. A igreja cabia uns 30 crentes. A igreja tinha, nos 3 dias e nos 4 cultos, uns 15. No domingo à tarde choveu. E chovia dentro da igreja. Literalmente. A gente no culto e a água passando no pé dos irmãos. O combinado comigo foi o seguinte: Gapito, você vem.
12 anos atrás. Agapito, você vem, paga a tua passagem de ônibus aí. Quando você chegar aqui, a gente ressarce a tua passagem e vinda. A gente dá a tua passagem de volta e te dá uma oferta. Quando acaba o culto, do último dia, o líder vem e diz assim: eu não tenho dinheiro da vida, nem da volta. E a oferta que eu tenho para te dar, e ele vem com o envelope, e eu ouvi o barulho das moedas. Eu sei que se arrepiou agora aí. Pior desespero de um itinerante é a moeda batendo no envelope. E a oferta do final de semana todo, pastoreado, foi R$ 27,75. O que me ofende não é os 27, é os 75. Ou tiro completa, né? Irmão, 1.000 quilômetros no ônibus. Foi tempo suficiente para eu brigar com Deus. E eu briguei. Falei: Deus, e se meu pai não tivesse dado dinheiro para voltar para casa? Deus, o Senhor fez eu ser demitido de 7 empregos. 7. A minha última demissão, a minha gerente, que nem crente é, numa quarta-feira após carnaval, olhou para mim e falou assim: Agapito, eu sonhei que eu tenho que te demitir. Eu ri. Ela falou: você está rindo porque eu nunca vi ninguém rindo sendo demitido? Eu falei: porque eu sei do que se trata. Sou filho de missionário. Até os meus 13 anos eu vivi no campo. Eu cansei a gente não ter o que comer em casa. Por isso que eu falo para o senhor Nathanael, agora que o negócio melhorou, fome eu não passo mais. Sangue de Jesus tem poder. Não foi 1, 2, 10, 15, não. Dezenas de vezes. Do pai, a mãe e eu. Dar mão e falar assim: nós vamos orar, porque não tem o que comer. E a gente só para de orar a hora que aparecer. Às vezes era 5 minutos, às vezes 3 horas. Aí batia alguém. A irmã Eva, 90 anos de idade, desse tamanhinho, 40 quilos. Ela vinha com uma panela de barro, dizendo assim: pastor, eu matei uma galinha. Eu fui crescendo e falei assim: eu quero tudo da minha vida, menos isso. Para mim, não. Eu vou ter filhos. Eles vão viver de quê? Eu vou ficar orando na mesa? 1.000 quilômetros. Cheguei em casa. O tempo passa. O tempo cura. O tempo é extraordinário. É um funcionário de Deus. Toca o meu telefone, uns 3 meses depois. Um DDD da minha região, 15. Atendo. Capito, fulano de tal. Era um dos líderes da igreja. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu mudei para a região. Eu estou aqui em Sorocaba. Você não vem pregar na nossa igreja? Eu falei: vou. Uns 100 irmãos. Culto bom. Culto de Deus. Deus estava na casa. Um líder de uma outra igreja ali pertinho falou assim: prega no meu congresso. Eu falei: prego. Uma igreja para umas 300 pessoas. Uns 4 meses depois disso, preguei, foi incrível. O pastor daquela igreja disse assim: Deus colocou você no meu coração. Você me permite fazer uma indicação do teu nome por aqui? Eu falei: claro, pastor, fica à vontade, deixa eu te usar. Uma semana depois, toca meu telefone. Era o pastor. Sabe quando você está cansado de ouvir gente falar assim: vou te ajudar, vou te indicar. Meu coração estava cauterizado com relação a isso. Eu sei que de muitos de vocês. Mas não é que ele cumpriu. Ele falou que ia fazer e fez. Ele falou assim: Agapito, o pregador do Congresso Geral da de Sorocaba, do Congresso de Adolescentes, no final de semana caiu. Ele não vai poder vir, o avião deu um problema. Você não prega lá? No sábado eu chego, uma igreja para 5.000 pessoas. Era um sonho meu, como adolescente, pregar nessa igreja. É uma das maiores da minha região.
Eu preguei, foi tão legal. Eu comecei a ter um relacionamento com essa igreja, de anos. Eu prego lá desde então, há 11 anos, anualmente no congresso geral deles. Numa das minhas idas, eu estou numa vigília de jovens. Senta do meu lado um homem, eu não sabia quem era, e era um líder especialmente importante na nação. Pastor André Bueno. Eu prego, ele prega, e fala assim: Agapito, vai na minha igreja. Ele tinha uma congregação pequena, menor que essa. Preguei. Passou uns 2 anos, ele é líder do Camp Brasil, o maior congresso de adolescentes da nossa nação. Um congresso que envolve ao todo 30 mil adolescentes, num fim de semana. Um dia ele vai jantar na minha casa, o filho dele fala assim: papai, por que você não convida o Agapito para pregar no camp? Eu falei: deixa eu usar, deixa. Aí o Bueno deu um sorriso e falou assim: a gente veio aqui só para informar o Agapito que ele é o pregador do próximo camp. Quando eu estou no altar da Deperus, pastor Natanael, eu estava atrás de uma pilastra de caixas e o Tom Carf estava cantando. 9.000 pessoas. O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: 27,75. Falei: o que é? Lembra da igrejinha? Dos 1.000 quilômetros? A que chovia dentro daquela nossa discussão. Vai chegar uma hora que o amado se aproximará. E o amado não se importa com a água que nos cobre, mas o amado se importa com aqueles que estão sendo cobertos pelas águas. A profecia na minha boca, ela não é para o futuro, mas ela é para o presente. E eu sou cônscio da responsabilidade que carrego neste altar. Eu sei que o que eu digo aqui é colocado na sua alma como sendo a própria boca do Eterno. E é cônscio dessa responsabilidade que libera essa profecia sobre a tua alma. O amado está se aproximando hoje. O amado está chegando perto hoje. E Ele não vem por causa das águas que nos cobrem, mas Ele vem por causa das pedras que estão submersas. Ele vem para essa casa, Ele toma o microfone da minha boca, a instrumentalidade da minha vida para dizer: a minha aproximação, ela tem o poder de mudar a história da sua vida. O amado está se aproximando. Eu gosto tanto disso porque agora o Davi vai ter que se inclinar para tomar as pedras. Isso é graça. É o amado sair do nível dele para descer ao nível das pedras, para trazê-las para o nível dele. Isso é graça. É ele não se importar de se rebaixar ao nível daquele que ele escolheu, para trazer quem ele escolheu para o nível que ele se encontra. 5 pedras lisas que foram combatidas, levadas, pisadas, que agora Ele vai guardar. Isso mexe comigo, porque em um tempo que projeção, algoritmo, visualização, like, compartilhamento é tão importante, Deus vem para essa casa para dizer: os que eu escolho, eu escondo. Eu precisava de alguém aí. Parece ser meio complicado, é meio paradoxal isso. Eu entendo a confusão dentro de você. Eu compreendo isso, mas Deus vem para essa casa para dizer: eu escolho, e porque eu escolho, eu escondo. Eu escolho, e porque eu escolho, eu protejo.
Eu escolho, e é porque eu escolho que eu guardo. O diabo tem soprado o teu ouvido dizendo: olha aí, disseram que Deus te escolheu. Teve tanta profecia falando de chamada, falando de porta, de milhares, de milhões, de pássaro de ferro, de nações. Mas olha você aí, na mesma igreja, no mesmo banco, do mesmo jeito, na mesma congregação, com o mesmo púlpito, com as mesmas mensagens. Aí Deus vem para essa casa para dizer: quem eu escolho, eu escondo. Quem eu escolho, eu protejo. Quem eu escondo, eu guardo. Pode ser que não esteja aparecendo, mas escolhido por mim, é protegido por mim, é guardado por mim, é escolhido por mim, é escondido por mim. Deus, Ele não nos esconde sem propósito. Deus esconde para proteger. Ei! Deus esconde para guardar. Deus esconde porque escondido por Ele não é achado por ninguém. É por isso que Satanás já passou perto de você algumas vezes, mas não conseguiu te encontrar. É por isso que durante essa pandemia você passou pertinho de ser exposto à tentação do diabo, mas ele não conseguiu te achar. É por isso que a tua casa é guardada por Ele, o teu ministério é protegido por Ele. Tem dia que você diz: eu acho que esse mês a gente não dá conta. De repente aparece uma mensagem dizendo: passa a conta bancária que Deus me tocou aqui. É Deus dizendo: quem é meu, eu guardo, eu protejo, eu seguro, eu escondo, é meu. Com muito carinho, mas absoluta autoridade profética, toma a mão de alguém e diga assim: quem Deus escolhe, Deus esconde. Não está só no alforge. O alforge é uma bolsinha, mas esse alforge está enroscado no surrão. O surrão é o cinto de utilidades de um pastor. É no surrão que está o alforge. É no surrão que está a faca. É no surrão que está a funda. É no surrão que está uma espada. Interessante. Porque pedras não se conduzem, são conduzidas. Pedras não se levam, têm de ser levadas. Pedras, como inanimadas, são o oposto do que está na bandeira da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em sua bandeira, está escrito em latim: por ninguém conduzido, para todos conduzir. Nós somos o oposto. A gente não se leva, a gente não se conduz, a gente não entra, a gente não se põe, a gente não se carrega. Porque se não fosse a mão dele, a gente estava no fundo daquelas águas até hoje. Se não fosse a misericórdia dele, a gente estava lá naquela rua até hoje. Se não fosse ele nos escolher, a gente estava parado no mesmíssimo lugar e no mesmo ambiente até hoje. Mas ele veio para essa casa para dizer: aqueles que eu escolho, eu não apenas escondo, mas sou eu que conduzo, sou eu que levo, sou eu que encaminho. Eu precisava tanto de alguém aí. O surrão é o cinto de utilidades do pastor, está ligado no corpo dele.
Em outras palavras, Deus está nos dizendo: quando o amado entrar, o surrão está ligado nele, e o que está ligado a ele entra também. Ele entra, a gente entra. Ele vem, a gente vem. Ele sai, a gente sai. Somos conduzidos por ele. A palavra profética habita dentro de mim, me ordena dizer para alguém que ainda crê em profecia dentro dessa casa: você não vai entender, e você também não vai conseguir explicar como é que saiu daqui e foi parar ali. Pastor Natanael olham para nós e para a nossa história e diz: como é que sai daqui e vai para lá? É que ele grudou a gente no surrão. Eu queria tanto que você entendesse o que eu estou pregando aqui. Eu contei aqui, quando passei por aqui esses dias, pastor Natanael, e eu repito isso propositalmente: as minhas filhas amam ir ao shopping. Laura e Luísa amam ir ao mesmo shopping. Interessante que quando eu volto de viagem, elas dizem: vamos para o shopping. Eu falo: eu estou bem também. Também estava com saudade. Eu coloco elas dentro do carro e na esquina de casa elas dormem. Dormem. A mãe delas também. Quando eu chego no shopping, e eu mesmo, eu paro o carro, Laura acorda. Ela sempre acorda primeiro. Em casa também. E ela diz: chegamos? Eu falo: chegamos. Não é interessante? O que minhas filhas com 4 anos entendem, você com 50 anos de igreja não entendeu. Sabe por que elas dormem? Sabe por que elas descansam? Lala chega aqui ronca. Porque elas confiam tanto em quem está conduzindo o carro, que elas sabem que apesar de elas estarem dormindo, elas chegarão ao lugar desejado. Sabe por que você descansa tão pouco? Porque você não confia o suficiente naquele que você entregou a condução do veículo da tua existência. Ele desce nessa casa e toma este microfone para dizer: confia na mão que te escolheu. Confia na mão que te escolheu no fundo das águas daquele ribeiro sujo. Confia naquele que te tirou lá da sarjeta. Confia naquele que te tirou de trás do balcão daquele bar. Confia naquele que te tirou lá daquela prostituição. Confia na mão daquele que te tirou do vício das drogas e te colocou sentado entre príncipes. Sou eu que te levo, sou eu que te carrego, sou eu que te conduzo. Porque confiar é igual a descansar. A intensidade da minha confiança é a intensidade do meu descanso. Davi vai entrar diante de Golias, eu parto para o término. E o que ele tem na mão? Paus. A fala de Golias, diferente do que a tua imaginação tem do texto, não é porque vem a mim com pau e pedra, mas é porque vem a mim com paus. E de fato ele tem 2. Todo pastor tem cajado e vara. O que vai matar Golias e será decisivo para a sua derrota, que são as pedras. Estão guardadas no alforje e grudadas no surrão. O inimigo está dizendo: você vai lutar contra mim com paus. Davi dentro de si está dizendo: o que vai te derrubar está escondido. Porque eu creio, e porque creio falo, e porque sei de quem falo que continuo dizendo, que os maiores evangelistas da última hora da igreja da face da terra não estão nos cartazes ainda.
que os grandes levitas de Deus para este último tempo, para este último avivamento, nem nos microfones pegaram ainda. Deus está dizendo: eu ainda tenho cartas da manga, eu tenho os meus escondidos dos recônditos dessa nação. Deus vem para essa casa para dizer: só continua no lugar que eu te posicionei, porque você é a minha pedra escondida do alforje, porque a hora que eu resolver te revelar, vai ser para a decisão de uma guerra. Permanece no lugar que Ele te escondeu, porque Ele sabe a hora que terá que te usar. Fica no lugar que Ele te escondeu. Deus, Ele é especialista em usar armas secretas. Ele vai pegar a pedra, Ele vai colocar na funda, é um pedaço de pano, com 2 dedos enrosca-se, e agora há um movimento decisivo para velocidade, intensidade e precisão. Existem estudos respeitadíssimos, e com uma pesquisa rasa no Google você vai chegar a isso, ao acesso desse estudo, que um projétil lançado de forma eficaz dentro de uma funda, de uma atiradeira, é o nome moderno, podia alcançar mais de 200 km/h, algo comparável a um projétil de uma 9 milímetros. Davi vai rodando, rodando, rodando. E poucas coisas, Jader, são mais angustiantes, agoniantes, do que estar envolvido em um processo que parece ser repetitivo à exaustão. Eu estou pregando para alguém que está dizendo assim: Agapito, não aguento mais. Parece que a gente ora, jejua, consagra, prega, faz campanha, dobra o joelho, vai para a vigília, se esforça, profetiza, canta, prega, sapateia, dá dízimo, oferta, não perde um culto e nada de novo acontece. É do mesmo jeito, o mesmo sacrifício, a mesma dificuldade, semana após semana, mês após mês, não sai do lugar, e Satanás tem conseguido implantar isso dentro do teu coração, dizendo: tá vendo? Você está rodando e não sai do lugar, a porta não abre, o milagre não acontece, as agendas não se abrem, as portas não vêm, a oferta não aumenta, nada de novo acontece. Aí Deus vem para essa casa para dizer: não é repetição, é estratégia. Eu estou te dando velocidade, eu estou te dando intensidade, e eu estou te gerando força. Eu estou te dando velocidade, eu estou te dando intensidade, e eu estou te gerando força. Eu estou te dando velocidade, eu estou te dando intensidade, eu estou te gerando força. Não é repetição, é projeção. Não é repetição, é estratégia. Deus está te dando velocidade, Deus está te dando intensidade, Deus está te gerando força, Deus está te dando velocidade, Deus está te dando intensidade, Deus está te gerando força. Ei, não é repetição, é projeção. Porque Ele sabe a hora que a pedra está pronta para voar. Ele sabe. Aí é do fundo do ribeiro
para a testa do Golias. Aí é do fundo do ribeiro para a decisão de uma batalha. Ah, você tinha que estar aí. Aí é do fundo do ribeiro para todos dizendo: olha lá voando. Davi escolhe 5 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Mas ele usa. O tempo passa. Davi agora não é um menino de 15 anos, 8º filho de seu pai, desconhecido pastor de ovelhas malhadas de Belém. É um rei, respeitadíssimo. Sobre ele já se cantou inumeráveis vezes: matou milhares. Está velho. Não apenas velho, mas o texto vai dizer que ele está cansado. Quando aparece mais 4 gigantes. 2 Samuel capítulo 22 agora vai dizer que os filisteus vêm de novo. E diferente da primeira vez, agora não são 1, mas são 4. Um que só o escudo pesa 300 ciclos. Outro que ao todo tinha 24 dedos nos pés e nas mãos. E todos eles vindo de Gate. Há quem diga filhos de Golias, outros irmãos de Golias. Sabe qual é o nosso grande problema geracional? Reconhecer Deus no outro. Satisfazer-se pelo outro estar voando, enquanto eu continuo no mesmo alforje. Mas Deus vem para essa casa para dizer a todos que eu escolho: eu tenho o tempo certo para cada um deles, ao seu tempo, voarem e cumprirem os seus propósitos. Pela última vez se dirige para ela e diga assim: se eu estiver voando, ore por mim. Diga assim: porque quando você voar, eu vou me alegrar também. Quem recebe essa palavra? É só isso, fica de pé. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Você me ouviu por todo esse tempo, eu sei que você sabe exatamente o que você tem que orar. Então fecha os olhos e comece a orar aí agora. Ora. Não espere que eu te provoque. Ore. Você sabe exatamente o que você tem que orar. Ore. Se você sentir de orar com alguém, por alguém, para alguém, seja usado por Deus aí agora e ore por ele, ore por ela, ore com ele, ore com ela. Agapito, a gente sentiu de orar de joelhos aqui. Ora. Agapito, a gente sentiu de orar em grupo, em 3, em 4. Ora. Só não fica sem orar. Agapito, a gente sentiu aqui de se deslocar. Eu quero orar por alguém que está longe de mim. Então faça isso agora e deixa Deus fluir através de você agora. Ore, porque enquanto nós estamos orando, o amado está vindo. A gente vai orando e a presença dele vai nos abraçando. A gente vai orando e a graça dele vai tomando conta dessa casa.
Ele mandou o bom e a série bihada la bassoria. Isso. Aumenta a intensidade da tua oração. Vai. Chama a presença do amado para essa casa. Chame a glória do amado para este ambiente. Ela é uma sé, porque assim diz o Espírito de Deus na minha boca. Enquanto os meus filhos oram, em alguns segundos eu começo a entrar nessa casa com a minha presença notória, real, abrangente, envolvente, poderosa, porque há uma graça de renovo sobre a Assembleia de Deus do Krasinski em Curitiba, do Paraná. Agora, ao renovo de Deus se começa a descer sobre nós agora. O renovo de Deus se começa a descer sobre nós agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, ouse orar em línguas aí agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca e seja cheio da presença dele aí agora. Levanta a mão, abre a boca e chama ele a... O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ouse a cantar isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Todavia me alegrarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que a terra
Eu digo, minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Grita isso aí no seu lugar, e quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui foi a mão dele, foi a mão dele. Eu digo, pois ainda o louvarei. Consegue alcançar o ombro dele aí? Porque você vai terminar essa noite sendo boca de Deus para ele e para ela. Deus usou a boca do pastor Natanael Silva dizendo que é noite de tratamento, de cura, de renovo de Deus para nós. Você vai ser boca de Deus para ele e para ela aí agora. Agapita, eu não sei nem o que falar. Sabe o que você quer para você? Então libera sobre eles. Seja profeta de Deus, seja profetiza do eterno na vida dele e dela, e diga aí, não desiste não, filho. Aguenta mais um pouco aí, porque o amado está chegando perto. O amado está chegando perto. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tu, Edebiasoba. Ele me mandou falar, Elebarrácia, mudar seu rumo. Profetiza para ele, vai, vai, vai. Ele está enviando para sua alma. Ei, enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Se você crê, grita aí. Vai passar. Eu sei